Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Estou um pouco confusa quanto a uma passagem da Bíblia que é um marco para nós cristãos. Gostaria de mais clareza. Há tempos que venho tentando entender a atitude de Paulo, naquela passagem de Atos dos Apóstolos, sobre a entrada de Damasco, onde Saulo, um perseguidor de cristãos, recebe de Cristo o convite à missão de levar a Deus aos povos. Agora vem a minha dúvida. Como Paulo conseguiu transmitir esse Jesus que ele nem conhecia às pessoas? Como ele convencia as pessoas? Li alguns comentários na internet que era pela força da fé, mas gostaria muito que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Priscila, Paulo faz parte daqueles discípulos, dos apóstolos, discípulos que não conheceram pessoalmente Jesus. O nome dele antes era Saulo, um grego muito instruído, um homem muito inteligente, muito capacitado, de família muito nobre, um homem que estudou muito. Ele realmente era perseguidor dos cristãos, e numa viagem a Damasco, onde ele estava indo justamente para viver essa perseguição aos cristãos, ele cai do cavalo. E tem toda uma construção bonita nos Atos dos Apóstolos, mostrando que no ato de cair do cavalo, toda a vida de São Paulo, toda aquela perspectiva antiga cai com ele. O homem que deita ao solo, É até interessante porque nós também, quando ficamos padres, nós também deitamos no chão, num gesto de que deita o homem, levanta-se o padre. Modifica-se dentro de nós, pela força do sacramento, a perspectiva da vida. Modifica-se o horizonte de sentido. Isso é bonito, é uma expressão que na filosofia a gente usa muito. O horizonte de sentido é tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. O que é o sentido? É aquilo que nos ajuda a identificar os valores. Isso para mim tem sentido, isso é, eu me defino a partir deste valor. Jesus não era nenhum valor para São Paulo, porque ele só tinha escutado falar dele. Ele conhecia aqueles que diziam ter se encontrado com Jesus e terem as suas vidas transformadas. E é a essas pessoas que ele persegue. No momento em que ele cai, ele também fica cego, Toda essa metáfora da cegueira, da queda, está justamente para mostrar que o acontecimento, Jesus, invadiu Paulo de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi impactado pela verdade do Evangelho. Por que isso é importante dentro da Sagrada Escritura e dentro também daqueles que são os discípulos e os primeiros seguidores de Jesus? Essa presença de alguém que não conheceu, mas se torna também um legítimo discípulo, é um jeito que a igreja tem também de demonstrar pela força da revelação, que isso é um acontecimento, de que eu tenho também o direito de ser discípulo de Jesus, mesmo não tendo me encontrado com ele. Que você, Priscila, mesmo não tendo sido impactada pela força material de Jesus, você foi tocada e impactada pela força espiritual, que é justamente a força dessa primeira comunidade que vai se manifestando no tempo, que vai se firmando na história e que mais tarde se torna a igreja. Então, minha filha, nós temos duas formas, nos Atos dos Apóstolos, duas formas de discipulado. Aqueles que realmente conviveram com Jesus e que são os apóstolos, e aqueles que se tornaram discípulos, ou porque ouviram a pregação de Jesus, estiveram com ele também, ou porque ouviram a pregação daqueles que estiveram com ele. Então você tem um discipulado diferente, mas não é menos precioso,
Claro que isso deu problema, claro que na primeira comunidade eles certamente deviam ter um ou outro preconceito com aqueles que não tiveram o contato físico com Jesus. Mas é bonito a gente ver, por exemplo, toda a teologia, ela gira muito em torno dos ensinamentos de São Paulo. Então você pode entender que a força da teologia, a força desse processo de revelação de Deus pela força do conhecimento, né, de uma ciência que nós podemos investigar, ela nasce da experiência de alguém que não encontrou-se pessoalmente com Jesus, materialmente, mas encontrou-se misticamente. Porque isso faz com que a igreja continue nesse movimento místico do ressuscitado, que é uma presença mais do que concreta. Porque senão, se a igreja se restringisse apenas àqueles que viveram ao lado da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, nós não teríamos continuidade. A igreja que nasceu de um homem e que morreu pelo processo da vida, aquele que é vivo morre, mesmo sendo Deus, o mistério encarnado morre, mas ressuscita. E aí o ressuscitado continua movendo o coração dos vivos. Eu não preciso ter uma experiência material de Jesus para acreditar na sua força. Este é o testemunho de São Paulo, que, ao meu ver, é muito mais bonito do que aquele que viu. Onde é que está a fé? A fé mora naquele que não viu. O que viu, ele não precisa ter uma experiência de fé muito profunda, ele viu o acontecimento. Mas nós, quando não vimos e acreditamos na palavra daqueles que viram, nós estamos inteiramente no campo da fé. Então, quando nós temos essa experiência de Paulo, como sendo o movimento, a experiência da igreja, poderíamos dizer assim: São Paulo é o exemplo da experiência mística que nós, igreja, fazemos do Cristo, porque ele também não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. Por isso a queda do cavalo, isto é, o meu mundo caiu. A minha perseguição deixa de ser importante, porque eu agora sou um adepto daquele que eu perseguia. É muito interessante, porque inclusive até o nome dele é modificado. Vamos falar agora de maneira geral. Você, por exemplo, na sua vida, quando você passa por um tempo novo, quando você passa por uma experiência profunda, de superação, não precisa ser aspecto religioso, não. Quando você descobre dentro de você forças para lutar e de repente você supera aquela dificuldade que parecia impossível, é como se nascesse uma nova pessoa, não é verdade? É como se você tivesse aquele frescor dos primeiros anos. É como se você tivesse aquele vento de novidade. Meu Deus, que bom, eu dei conta. Se você pudesse, talvez até mudasse de nome. Porque justamente você assumiu um novo jeito de viver. O casamento, por exemplo, é assim. Por que agora, isso é até um pouco machista, hoje pode ser diferente, me parece. A mulher assumia o sobrenome do marido. É para dizer que ela deixou de ser a mulher que era. Ela agora está casada. Teria que ser do mesmo jeito. O marido também teria que assumir o sobrenome da esposa, né? Poderia ser assim também, não poderia? Menos machista. Para dizer que a vida do homem também muda. Não é só a vida da mulher que modifica com o casamento. Não é só ela que acrescenta mais um dado ao seu nome. Mas é a vida dos dois que a partir de agora está em comunhão e está modificada. A experiência de São Paulo com Jesus é a experiência semelhante a um casamento. Ele faz a experiência concreta de Jesus, mas de um jeito diferente. E ele se torna uma nova pessoa. Essa é a experiência que faz São Paulo ser o homem que é e ter a importância que tem dentro da igreja, dentro da teologia. Então, minha filha, é muito, muito bonito a gente entender que na experiência dos discípulos, o não ver é sempre uma experiência de fé. Eucaristicamente nós fazemos essa experiência todos os dias. Nós não vemos o Cristo, mas nós sabemos que Ele está presente, porque Ele modifica a nossa vida. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade
ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nesta nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir, então, o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar, então, a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você.
Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não têm nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. É impressionante como, em alguns momentos, a nossa vida não nos basta. A realidade não nos basta. Tudo nos sufoca, tudo tem um poder de atrofiar as nossas esperanças. É como se nós estivéssemos impossibilitados de nos resolver com a vida que nós temos. E aí a gente começa a querer inventar outras. Aliás, a arte é isso, né? O artista é alguém altamente capacitado em criar mundos paralelos. Porque o artista, ele cria um mundo paralelo quando o mundo dele não o basta. Não lhe basta. Mas aí você poderia dizer, mas eu não sou artista. Tá, e você tem a mesma necessidade. Mas talvez você não crie um mundo. Você visite os mundos que foram criados por outros, que tiveram uma sensibilidade mais aguçada que a sua, que a minha. Por isso que nós precisamos de arte, né? O tempo todo nós estamos, de alguma forma, buscando um elemento na vida, no mundo criado, que nos ajude a suportar no momento presente. Algumas pessoas buscam isso nas drogas, até escrevi sobre isso. Escrevi: é por não suportar o peso da realidade que nos refugiamos temporariamente no que nos faz esquecê-lo. Alguns se embriagam, outros se drogam, alguns se apaixonam, alguns poucos rezam. Eu opto por me aconchegar com livros, fé, música e amigos. No fundo, todos nós temos um pouco sede de conto de fadas, essa vida perfeita. Todos nós temos sede de um felizes para sempre. E porque temos a sede do felizes para sempre, a gente incorre nisso que o meu amigo disse. Como é difícil enfrentar a realidade de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Sim, o nosso encantamento com o conto de fadas nos coloca na perspectiva de um amor muitas vezes romantizado, que nos põe para acreditar que nós vamos encontrar todas as felicidades, todas as delícias em alguém. Nós vamos conseguir encontrar a felicidade numa outra pessoa. Aquela pessoa vai chegar na nossa vida e vai nos inundar de sentidos, de sentido, de motivos. Claro, os outros sempre trazem coisas boas para nós, ou não. Podem trazer coisas desagradáveis.
O fato é que todas as vezes que nós temos um encontro com alguém que provoca em nós esse encantamento, de alguma forma a gente cria uma expectativa de que a gente vai ficar mais feliz porque aquela pessoa chegou. Mas nem sempre, e o meu amigo tem razão, nem sempre os que chegam estão até sabendo dessa expectativa que nós estamos julgando sobre ele. Aquele que chegou só chegou para participar, mas ele não chegou para carregar o ônus de nos fazer felizes. Ele não chegou e nem tampouco ele assinou um documento com a gente de que a partir de agora a nossa felicidade dependerá dele ou dela. Não. Só deveria existir o encontro. A gratuidade do encontro. E o que vai acontecer depois que nós estamos juntos, nós não temos controle. Pode ser que seja uma amizade para a vida inteira, pode ser que seja uma amizade temporária. Sim, porque às vezes nós temos isso, né? Tudo que a gente vai viver, a gente vai com aquela ânsia de que será eterno. Não é. Não é eterno. Nós somos insuficientes. Tudo em nós termina, tudo em nós acaba, até quando nós nos empenhamos e nos fazemos de tudo para ir até o fim. E a gente precisaria até ter essa simplicidade do desprendimento, né? Eu acho interessante que no cristianismo nós somos convidados a viver um desprendimento evangélico que passa pela pobreza material também, de você não ser propriedade das coisas, mas é também uma pobreza no bom sentido, né? Um despojamento de expectativas. O outro chega à minha vida, mas eu não quero julgar sobre ele todas as expectativas de que ele me fará feliz, de que ele será isso, de que ele será aquilo. Não. Como eu dizia, nós sempre temos o formato perfeito na nossa cabeça, as nossas idealizações. Então a gente acabou de fazer uma amizade e a gente já está pensando que aquela amizade vai ser para a vida toda. Às vezes não é. Existem pessoas que passam pela nossa vida para cumprir uma missão. Não são para ficar. Elas não passaram para ficar. Não é que elas estão passando sabendo que não ficarão. O próprio desenlace dos acontecimentos vai nos mostrar quem veio para ficar e quem veio só para desempenhar aquela função. Você já imaginou se você tivesse que ficar na vida de todo mundo que você passou? Você não teria tempo. Você não seria nem honesta na administração dessas amizades. Então existem pessoas que a gente fica próximo de um tempo, a gente intensifica aquela convivência, muita coisa acontece. De repente o próprio remanso da vida vai fazendo com que um certo distanciamento aconteça, perca aquela intimidade, aquela rotina de encontro, aquela proximidade que antes era tão estreita, deixa de ser daquela forma, mas também não é que você passa a querer mal aquela pessoa. Não. Passou. Continuam a querer bem, mas não há mais a mesma proximidade. Eu sei que há pessoas que se apegam ciosamente a tudo aquilo que vivem, né? A frase do Pequeno Príncipe, tão mal interpretada, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não, não é. Tudo é muita coisa. Nós não temos nem corpo para dar conta de uma rotina, de cuidar de tudo aquilo que a gente cativa. Nós não temos horas. É muita demanda para um corpo só. É muita vida para um corpo, para uma vida só. É muita história para ser cuidada. É muita gente para ser cultivada. Não damos conta disso. Então a frase é bonita, sim. Ela é significativa, sim. Mas tenhamos um filtro por onde essa frase possa passar e a gente aplicar na realidade com um pouco mais de consistência e com um pouco mais de maturidade. Tá bom, eu cativo muita gente, você cativa muita gente, mas você sabe que é humanamente impossível cuidar de todo mundo que você cativou. Então aplique a frase do Pequeno Príncipe aos seus vínculos mais próximos. Descubra onde é que você tem mais responsabilidade, onde é que você tem que estar mais presente por causa de algumas obrigações que a vida nos impõe, mas também por causa de algumas escolhas que nós fizemos.
Mas liberte-se dessa história de que você tem que cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Não existe. Ninguém dá conta disso. Esses projetos são românticos, são idealizados. Eles não se aplicam nem a nós humanos. São frases de efeito que não vão se aplicar à nossa realidade. E aí, quando você passar pela vida do outro, nunca aceite essa coisa de que a felicidade dele vai depender de você, ou que a sua felicidade vai depender do outro. Não, a maturidade nos leva a entender que, quando nós passamos um pela vida do outro, nós vamos construir elementos juntos de realização. E isso é amor, isso é fraternidade, isso é solidariedade. É quando você identifica que na sua passagem pela vida das pessoas, você conseguiu construir vínculos fecundos naquele momento. Digamos que você trabalha numa farmácia, você é atendente. Aquela pessoa entrou para comprar um medicamento. Olha como é lindo isso. Ela não está ali indo comprar um supérfluo. Aquele medicamento está intimamente ligado à qualidade da vida que ela precisa ter e que temporariamente a doença retirou. Mas toda a diferença você atender sabendo disso. Eu sei que vai ter dias que você vai para a farmácia trabalhar mal-humorada, cansada. Mas eu tenho certeza que você é capaz de acender dentro de você isso que eu estou dizendo. Que é quando você toma consciência de quem você é e você pensa, eu serei a melhor atendente de farmácia que o Brasil tem hoje. Porque para mim é importante passar pela vida das pessoas no momento de fragilidade delas. Ou, se elas não estão levando o remédio para elas estão levando para alguém que elas amam. Eu quero passar com o meu sorriso, com a minha presença purificada. Eu não quero deixar ali absolutamente nada que possa ser um peso a mais do que aquela pessoa está vivendo. Isso é bonito. Isso é você se tornar responsável por aquilo que você está atendendo, por aquele que você está atendendo. Você particulariza o conceito de Pequeno Príncipe, aplica de maneira concreta e se livra daquela coisa, daquele fardo que parece nos impor que nós somos responsáveis por tudo e por todos. Não. Não devemos passar pela vida um do outro com essa pretensão de que nós vamos fazer o outro feliz ou que ele vai nos fazer. Esse dever é pessoal, é um dever de casa. É igual trabalho em grupo. Não adianta você entrar no grupo e querer que o grupo te entregue o resultado. Não. Mesmo porque a aprendizagem não vai depender do seu nome no trabalho e nem tampouco da nota comunitária que o professor dará. O trabalho é para nos fazer aprender um conteúdo. Um dia esse conteúdo vai lhe fazer falta, mesmo que os outros tenham feito o trabalho e colocado o seu nome. É um dever de casa, do qual nenhum de nós pode se livrar. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Anistéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão.
Então a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica. Posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então, a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes
a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui alguns momentos do nosso programa de direção espiritual a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto,
Depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também. E aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe mesmo, vou corrigir. O imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso. E que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura. Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Tem uma palavra, uma parábola, que eu gosto muito. É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele dia, o Evangelho diz, né? Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração e, se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo. Às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim, nossa, como isso me incomodou. Mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar. É como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos. Ou numa terra rasa. Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe
no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado, é onde tem o cultivo. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter uma ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu? A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda. Porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Então eu pego aquela palavra que me fez bem e eu vou permitir. É como se fosse ruminar, né? O gado, ele mastiga um pouco de grama e ele fica ruminando. O que é ruminar? É extrair, aquele alimento vai e volta. Por isso que o gado está sempre mexendo a boca, ele está ruminando. Ele está extraindo ao máximo os nutrientes do alimento. Isso é o que Jesus estava dizendo quando nós semeamos uma palavra boa. E é por isso que a minha consciência cristã me leva a pensar nessa parábola aqui como uma oportunidade que eu tenho de fazer sempre uma leitura da minha vida. Hoje, Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo. Eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências. Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu vou resolver escrever.
Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então, de repente, alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. E é por isso que esse evangelho da semeadura, a parábola do semeador, tem muito a ver, mas está intimamente ligada à qualidade da nossa vida. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente... Como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento? A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Lembro, na própria peregrinação, eu falei isso muito com o pessoal que foi comigo para a Polônia. Foi cuidado para o celular não tirar a nossa alegria. Alegria não, desculpe, eu falei o termo errado. A nossa profundidade. Cuidado para o celular não nos impedir de realmente ver os lugares santos. Mas nós precisamos permitir que a Terra Santa peregrine em nós. Isso é, ela nunca mais vai terminar dentro de nós. Ela nunca mais vai terminar, ela nunca vai ser esgotada os efeitos dela em nós. É a oportunidade que eu tenho de puxar esse cordãozinho, sabe? De tudo aquilo que na minha vida precisa ser semeado. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então, eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra, eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. Aí eu estou lá dentro do Santo Sepulcro, eu só tenho 30 segundos para ficar lá dentro, eu vou desperdiçar tirando uma foto. Não posso fazer isso. Eu tenho 30 segundos para estar no lugar onde a tradição diz que Cristo ressuscitou. Isso não merece registro fotográfico, isso merece registro espiritual. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer, estamos tão devagar para ouvir. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter coragem de fechar portas que estão nos superficializando, que estão nos deixando fúteis, que estão nos deixando chatos, desagradáveis. Para nós mesmos. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são
as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade estar tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não, só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer, não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular, mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de direção espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, padre, mas e se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta, por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz
faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansiosa, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando o seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim,
É muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né?